Fala pessoal, boa noite. Estamos começando aqui o nosso vídeo ao vivo. Fala galera, boa noite. O pessoal está entrando. Vou tentar fixar aqui algumas informações sobre o nosso caso de hoje. Um caso bastante difícil e interessante. E eu gostei da interação da galera lá no Stories. Acho que a gente vai ter uma discussão bem produtiva hoje. Só um instantinho, galera. Estou tentando fixar aqui as informações. Fala, Fernandão. Tranquilo, E irmão? aí, doutor Carlos Bruno, tudo bem? E aí, meu camarada, beleza? Tudo certo? Estou tentando fixar aqui as informações, cara, para ver se fica aí para o pessoal um mini resuminho do caso. É isso, talvez o pessoal que estiver entrando aí puder compartilhar a live para a gente poder discutir com mais pessoas. A gente agradece também. É só clicar essa gaivotinha aí, nesse aviãozinho do lado e chamar o pessoal que é estudante de medicina, enfim. Você estava falando, teve um pessoal já interagindo, né, lá no Story, respondendo a pergunta, algumas interações bastante interessantes. Acho que a gente vai conseguir abordar aí ao longo da discussão. Você consegue fixar aí na barrinha dos comentários a galera o que ele resumiu do caso? Ou só eu que consigo fazer isso, teoricamente? Acho que só você. Vou tentar aqui, só um minutinho. Vou dar só um tempinho para a galera entrar. Nós já temos até 16 pessoas já, cara. Só Podemos começar? Eu posso fixar aqui apresentar o na caso ou você live. acha que a gente espera mais um pouquinho? Acho que dá mais um tempinho. E é bom, eu queria ver a galera interagir aí, mandar pra gente as possibilidades que o pessoal for tirando, o coelho que o pessoal for tirando da cartola ao longo da live para enriquecer a nossa discussão, vai ser muito bom. Eu acho que é só você mesmo. Teria que digitar e fixar aí. É, Mas de início é isso, né? eu consigo. É um jovem Uhum. com 2 eventos trombóticos arteriais e paciente do sexo masculino, né? Isso. Que horas Aí são? entrou o Feldman aí, que fez nos comentários do nosso 8h35. story hoje, ó, acabou de entrar. O Feldman comentou dois diferentes e ambos pertinentes, né? Com As duas certeza. hipóteses dele eram pertinentes ao caso, sem dúvida nenhuma. Cara, então eu vou começar a expor aqui o nosso caso, hein? São Vamos 8h34. lá. É um caso bastante interessante, que é um paciente jovem. Ele Ele me procurou agora, né, já com a idade de 45 anos. A princípio, ele tinha uma história pregressa significativa que, aos 37 anos, ele infartou. Era um paciente fortão, né, o físico pesado, mas não era um paciente obeso. Então, a princípio, eu nem considerei isso como um fator de risco cardiovascular. E ele infartou naquele momento, um infarto típico, não houve nenhuma dúvida que foi doença arterial coronária, né? Teve dor torácica típica, alteração de enzima cardíaca, fez o ecocardiograma, foi confirmado, alteração segmentar, e foi feito na época o cateterismo, que ele não tinha em mãos, mas ele disse que foi passado para ele que não haveria uma obstrução que pudesse ter sido vista, que não tinha evidência de doença aterosclerótica. Essa que é a grande informação daquele momento. Ele foi tratado de maneira como se trata mesmo a doença coronária, a vida que segue, ele não ficou com disfunção sistólica, né, isso é uma coisa importante, ele tinha uma atividade, praticava atividade física, levava uma vida normal, ele ficou só com aquela cicatriz miocárdica ali, que dava para ver no ecocardiograma que houve alteração da parede septoapical. E seguiu a vida normal. E recentemente, no final do ano passado, ele teve um episódio de que ele disse que foi um travamento da mandíbula. Ele fala, doutor, minha mandíbula travou, foi uma coisa muito estranha. E eu senti uma dor, né, importante, uma dor
ali na região daquela mandíbula travada e tive uma cefaleia significativa, que nesse dia ele considerou como moderada. A cefaleia era mais temporal e orbitária à esquerda. Ele tomou analgésico comum e foi dormir. No dia seguinte, ele despertou, a princípio sem nenhuma dor. Ele foi novamente pego por um golpe de cefaleia, só que dessa vez ele caracteriza como uma cefaleia muito intensa. E logo depois que ele teve a cefaleia muito intensa, ele perdeu a visão do olho esquerdo. E isso motivou, obviamente, ele procurar atendimento hospitalar. Ele foi internado num hospital que foi feita uma investigação inicial e foi considerado como um AVC isquêmico. Ele permaneceu ali internado durante algum tempo e realizou alguns exames complementares que a princípio não tinham dado nenhuma alteração. Tinha feito a tomografia de crânio que havia sido normal e ele manteve a perda visual. Aquela perda visual não recuperou. Depois de algum tempo ele foi transferido para um outro hospital e foram realizados alguns exames complementares que eu vou comentar mais à frente. Mas então de comorbidade ele não tinha nenhuma, né? Ele queixava qualquer tipo de dor torácica ou qualquer sintoma cardiovascular naquele momento, e não tinha nenhum sintoma gastrointestinal ou de nenhum outro sistema. A queixa era basicamente cefaleia, perda da visão do olho esquerdo e a história prévia de doença coronária que ele tinha. Não tinha nenhum sintoma sensitivo, nem outro sintoma neurológico de localização. Não tinha nenhuma alergia, nada digno de nota. Então, durante a investigação que foi feita naquele hospital, foi realizado um ecocardiograma, e o ecocardiograma inicial mostrava que ele tinha um trombo cardíaco, né? Tinha um trombo aderido ao VE, a princípio um trombo de 20 milímetros por 12, e quando fizeram o estudo vascular, foi visto que ele tinha uma obstrução completa da carótida esquerda, foi uma angiotomografia. Então a carótida esquerda estava completamente obstruída desde o bulbo até o segmento intracraniano na porção cavernosa, ou seja, a carótida interna obstruída em todo o seu trajeto. E esse paciente foi realizado exames laboratoriais, né? E os exames laboratoriais dele que tinham de importante, ele tinha um PCR aumentado, deixa eu só checar aqui o valor exato para não falar nada atrapalhado para você. Então ele tinha um PCR de 54, bem elevado, e um VHS de 39, né? Um leucograma normal, não tinha anemia, não tinha nenhuma sinal de uma doença crônica que pudesse estar consumindo, ele não tinha perda ponderal, ele negou sintomas sistêmicos também, não teve febre em nenhum momento, e artralgia, mialgia ou sintomas constitucionais significativos. Então, a princípio, o que a gente tem? A gente tem um paciente jovem, né? Um paciente jovem com uma história prévia de doença arterial coronária, né? A princípio sem fatores de risco cardiovasculares importantes, e no intervalo aí de 7 a 8 anos depois, ele tem um novo evento vascular trombótico, dessa vez comprometendo toda a carótida interna. Acho que esse é o resumo da nossa história, que é um caso extremamente incomum. Sim. Então, é um paciente jovem que minimamente tem 2 eventos arteriais graves, trombóticos, e no primeiro evento, que foi aos 37 anos, ele não tinha doença aterosclerótica e nem fatores de risco para justificar, ele foi submetido a um cateterismo. E nesse segundo evento, 7, 8 anos depois, aos 45, basicamente trombose a território de artéria carótida interna esquerda, correto? Perfeito. Então, do ponto de vista... do ponto de vista de estratégia de investigação, né, que talvez seja o nosso grande foco aqui, a gente poderia seguir várias linhas. Me parece mais pertinente a esse caso seguir uma linha anatômica, né? Segundo evento num paciente jovem, sem sintomas constitucionais, que tem uma trombose arterial. E aí acho que teríamos que pensar em 4 grandes grupos de coisas.
Doenças que predisponham fenômenos tromboembólicos, as trombofilias, as doenças primárias dos vasos, como as vasculites, ou as doenças do colágeno, então aí dois grupos, doenças inflamatórias do vaso ou doenças de colágeno, e um terceiro grupo que seriam as doenças infecciosas. Passou uma pergunta aqui, deixa eu só checar, tentando averiguar a lesão de pele, aftoral, aqui acho que o JMC Monteiro já está pensando em lesões, em uma associação com sintomas sistêmicos e numa vasculite. Acho que é a linha de raciocínio dele, que eu acho bastante pertinente ao caso. Então, você já falou alguns dos resultados de exames. Então, só para reforçar e responder também a quem interagiu na nossa caixa lá de perguntas, então, a arterite de células gigantes, eu acho que foi a grande pedida, né? A gente teve pelo menos 3 ou 4 comentários seguidos ali em frequência falando disso. Dissecção aórtica, aí pensando em doença do colágeno, também foi uma outra alternativa, apesar da constituição dele não sugerir. Então, só voltando para a gente pontuar aos pouquinhos e tentar ajudar na linha de raciocínio da coisa. Falando de grupos de doenças, vou começar pelas doenças dos vasos, porque são as primeiras que estamos falando aqui. Vasculites, né? Pensaríamos então em vasculites que acometem um vaso grande. Quando a gente pensa em vasculite, normalmente a gente divide em vasculites de grandes vasos, médios vasos e pequenos vasos. Para o nosso paciente, talvez tivéssemos que pensar em grandes vasos, já que teria cometido a carótida, né? O que seria incomum pensando em arterite de células gigantes? Ser um homem com menos de 50 anos e com VHS de 30. Exclui, medicina é sempre difícil dizer nunca, mas se tornaria o raro do raro, que é aquele quarto grupo do nosso grupo de doenças no raciocínio diagnóstico. Então, talvez fosse um pouquinho menos provável, dado o resultado dos exames que a gente já tem. Tacaiaço, que é uma outra alternativa. Não tem histórico no exame físico de ausência de pulso periférico, de PA divergente, não tem sintoma constitucional, então são coisas que falariam um pouquinho mais contra, além de um VHS normal. Em relação a vasculites de médios vasos, apesar de não ser o mais comum, também falta sintoma constitucional, e no exame da mais comum de todas, que seria a poliarterite nodosa, também não tem alteração renal, que seria um pouquinho mais frequente. Seguindo na linha das doenças vasculares, né? Agora partindo para as doenças do colágeno. A constituição não parece de um paciente que tem uma doença efetivamente do vaso, e não teria por que um paciente com uma doença de vaso de vasculatura para dissecar, que teria eventualmente lá 8, 7 anos atrás dissecado uma carótida, ter um trombo intracavitário no VE, como tem no ecocardiograma de agora. Então isso fala um pouquinho contra, apesar de ter que estar nas nossas hipóteses diagnósticas. Das doenças infecciosas, talvez a principal fosse sífilis, né? Porque pode ter um fenômeno vascular tardio na fase 4 da doença, mas também fala um pouquinho contra o fato desse paciente ter tido um episódio vascular também 8 anos antes, né? Que infecção é essa que demonstra sintomas 7 anos e 7 anos depois apenas. E aí, chegando para outras causas sistêmicas, as trombofilias, sem dúvida nenhuma, a gente acaba tendo que investigar, porque são 2 eventos arteriais graves. E aí, nesse contexto, acho que a SAF, síndrome de anticorpo antifosfolipídio, é uma grande pedida, além das outras vasculites e estados de hipercoagulabilidade. E aí eu vou devolver para quem sabe muito mais isso do que eu, que é o neurologista. Chama atenção e talvez tenha tido uma indução nas nossas hipóteses diagnósticas o fato do paciente ter muita dificuldade e um sintoma muito claro na mandíbula
e associar com o quadro de cefaleia, enfim. Isso só poderia ser por arterite de células gigantes ou tem alguma outra coisa no caso que poderia justificar isso tudo? O que você acha, cara? Então, antes de tudo, como você falou, é um caso extremamente difícil e por ser neurologista, eu acabo pensando da mesma forma que você pensou, é o diagnóstico topográfico, né? Vamos ver aonde que está o problema. Então, quando você vai ver o histórico dele, você pontuou perfeitamente. O problema, ou a princípio, está dentro do vaso, ou seja, o conteúdo, tem um problema do conteúdo sanguíneo que está coagulando demais, ou a princípio ele tem um problema na parede do vaso que está favorecendo com que um sangue com a coagulabilidade normal acabe trombosando ali dentro, né? Então esse foi o meu primeiro raciocínio. Mas antes de tudo eu queria dizer assim, eu fiquei assustado quando vi esse paciente, né? Qualquer pessoa que pega um caso desse, de início você vai ficar com medo, ó, caramba, esse negócio aqui é feio, cara, é difícil, né, de diagnosticar, porque quando a gente vê, a gente já sabe que o diagnóstico vai ser difícil. E a princípio é uma doença potencialmente muito grave, né? Ou seja, acometeu o miocárdio, né, antes, né, a doença vascular que pegou o coração, e logo o cara tem um trombo dentro do coração, e você comentou algo extremamente importante, ou seja, esse trombo, ele é um trombo a princípio novo, porque o infarto dele foi muito antigo. Então, se ele tivesse tido uma necrose da parede inteira com aquele trombo mural ali do processo inflamatório, aquilo é precoce. E para ele ter um trombo tardio, ele teria que ter uma doença grave ali, com a disfunção grave, um aneurisma de ponta, uma estase muito grande dentro do coração para formar aquele trombo. Então, a princípio, aquilo não está relacionado ao infarto antigo, aquele trombo é novo. E a gente tem um trombo novo também pegando toda a carótida. E aí vem uma dúvida, por que esse paciente não teve um AVC? Ele não teve um AVC porque ele tem um polígono de Willis extremamente competente. Se o polígono de Willis dele não fosse bom, ele teria um AVC gigantesco, né, pegando todo o hemisfério esquerdo. Mas como o trombo atapetou toda a carótida, acabou pegando a emergência da artéria que vai para o olho, então ele teve uma aneurite óptica isquêmica. A dúvida é, está diante de aneurite óptica isquêmica arterítica ou não arterítica? Né? Aí a arterítica vai entrar dentro do que você tinha acabado de comentar, sobre arterite de células gigantes. Então, o Feldman, que participou aí, falou de arterite de células gigantes, teve outra pessoa também que falou de arterite de células gigantes, e essa é uma frustração que eu tenho, cara, que eu nunca fiz um diagnóstico de arterite de células gigantes. Né? A gente sempre comenta, todo mundo aqui que gosta de medicina está discutindo, a arterite de células gigantes passa sempre por um diagnóstico diferencial, mas até jogo para a galera que está assistindo aí, quem aqui já viu de verdade um diagnóstico de arterite de célula gigante? Assim, eu vi, aquele paciente tem arterite de célula gigante bem fechada, a gente fechou o diagnóstico, era isso, e eu acompanhei, e era mesmo, sem ser uma grande possibilidade diagnóstica dentro de febre de origem obscura, é um paciente com amarose fugaz, ou uma polineurgia reumática com elevação de PCR e com arterite de célula gigante documentada. Sinceramente, eu ainda não vi, né? Então, essa é uma frustração que eu tenho na carreira, é a vontade de fazer esse diagnóstico, até hoje ainda não consegui. Então, puxando o gancho daqui que você falou do JMC Monteiro, que interagiu com a gente, ele fez algumas perguntas extremamente pertinentes. Ele perguntou se tinha lesão de pele. A lesão de pele pontua muito para vasculite de pequeno vaso, como você falou. É bem mais comum. Pode acontecer nas vasculites de médio vaso também, que são os vasos mais profundos da derme. Mas não é tão comum nas de grande vaso. Até podem acontecer, mas é mais por mecanismo isquêmico de um vaso grosso proximal. Mas é uma pergunta importante, ele não tinha lesão de pele, eu despi o paciente todo, procurei lesão de pele nele todo, não encontrei. Outra pergunta interessante que ele faz é sobre o histórico de aftas orais ou genitais. E aí, nesse caso, está pensando em vasculite de BC, que, na verdade, eu não consigo dizer, no caso dele, se poderia ser vasculite de BC ou não, que a vasculite de BC é extremamente complexa. Na imensa maioria das vezes, ela está associada à trombose venosa, né? Trombose venosa cerebral, síndrome de Cava, Budd-Chiari, mas pode ter trombose arterial também, e muitas vezes está associado a aneurismas arteriais, que também não é o caso, principalmente aneurisma de artéria pulmonar, que nesse caso ele não tinha. Essa angio-TC pode dizer para a gente que aquilo não acontecia.
O histórico familiar dele era inexpressivo, não tinha nenhuma doença importante além de hipertensão na família. Então, o histórico familiar realmente não ajudou. E hematúria ele não tinha história de hematúria, e se não me falha a memória, ele tinha um EAS normal. E a hematúria também pontuando mais para as doenças de pequeno, médio vaso. Então, voltando para as vasculites, né, aquela questão da mandíbula, aquilo quando eu escutei, eu falei, caraca, não, pela primeira vez eu vou fazer o diagnóstico de arterite células gigante, pô, aquilo me chamou a atenção, fiquei empolgado com o caso. Mas aí entra o que você falou, né, naquela hora eu fiquei empolgado, pô, será que se eu for uma maurose, né, por conta da vasculite, mas a vasculite geralmente da célula gigante não pega a carótida inteira, né, pega ali a artéria que está indo para a retina, que não foi o caso dele. Então, uma outra coisa que chama muita atenção, que você falou agora, é a idade, né? Aí eu fui revisar o tema com calma, com certeza, e realmente, abaixo de 50 anos é o raro do raro do raro para uma doença que já é rara. Então, me deu um balde de água fria a possibilidade de dar arterite de células gigantes, apesar do arcabouço geral ali encaixar muito bem para esse diagnóstico. Mas para todo mundo que está participando, a questão epidemiológica é fundamental para tudo que a gente vai pensar em medicina. Uma coisa que foge muito da epidemiologia tem uma grande chance da gente estar errando o diagnóstico. Então, a epidemiologia é o começo de tudo. Então, epidemiologicamente, aquilo é menos provável. Com relação ao Takayasu também, é uma possibilidade, mas que no caso é uma arterite mais comum em mulheres, né? Bem mais comum em mulheres, mas pode acometer o homem, e é bem mais comum em pacientes mais jovens. E quando vai fazer o exame de imagem, né, o que chama, já comentando sobre o exame de imagem, né, quando ele fez o exame vascular, era só a carótida trombosada e, a princípio, nenhum outro vaso comprometido. Isso dá um certo desânimo também da possibilidade da vasculite de grandes vasos, porque normalmente não tem um único vaso comprometido. O que salva nesse quesito é que o ecocardiograma tem um relato de ectasia de aorta ascendente, mas também não é um achado tão incomum em ecocardiogramas de uma maneira geral, olhando um paciente muito grande, então ele poderia ter realmente uma aorta mais ectasiada, que chamasse mais atenção do colega que fez o exame, inclusive foi um ótimo colega que fez, então é uma coisa que pontuaria, mas não só. Então, por essas razões, a história clínica chamou muito para a possibilidade de vasculite, mas quando a gente foi ver epidemiologicamente, aquilo não chamava muita atenção. E aí você falou do grupo das doenças infecciosas. Uma doença infecciosa que chama muita atenção, que a gente tem que estar bem atento, é a sífilis, né? Que você falou. Então, a ortite sifilítica é uma possibilidade, ela pode dar comprometimento vascular difuso e pode dar neurite ótica inflamatória e neurite ótica isquêmica também, que é um grande diagnóstico diferencial em qualquer lugar no Brasil, em vários locais do mundo. E aí você falou das trombofilias. E aí das trombofilias a gente entra num grupo de doenças extremamente difíceis da gente trabalhar, né? Difíceis porque são doenças graves e são doenças de diagnóstico também difícil. Né? Então você puxou pela síndrome de corpo antifosfolipídio, que eu estou totalmente de acordo, né? É uma trombofilia extremamente grave, né? E ele teve 2 eventos arteriais, então isso não é uma doença que vai deixar barato se a gente não chegar a uma conclusão do que está acontecendo. E aí, na minha opinião, o que pontua para que isso seja uma trombofilia? Obviamente, os 2 eventos trombóticos vasculares, mas aí entra naquele arcabouço que você falou antes. Será que o problema é da parede do vaso ou será que isso é o problema do sangue? Quando a gente vai para o coração e vê que ele tem um trombo dentro do coração, isso me deixou mais propenso a pensar que isso seria uma trombofilia, né? E dentro das trombofilias, quais são as trombofilias que dão um problema arterial? É quase que SAF, né? Quando a gente vai estudar as outras trombofilias, elas geralmente são trombofilias muito mais venosas, né? Então até dei uma revisada boa na literatura para ver, então mutação do gene da protrombina, deficiência de proteína C principalmente. A proteína S até está mais associada aos eventos arteriais, mas é raro pra caramba. Então, fator 5 de Leiden, antitrombina 3, são todas doenças muito associadas a trombo venoso, né? E no caso dele, a gente viu que é uma trombofilia de um padrão que sugere mais que seja anticorpo antifosfolipídio. E aí eu vou liberar aqui mais uns exames complementares para a gente
continuar discutindo, né? Ainda dentro dos vários diagnósticos diferenciais, porque ele veio para mim já com muito bem investigado. Então ele tinha uma TC de crânio, para botar mais uma pitadinha de pimenta aí na discussão, ele tinha uma TC de crânio com a sinusopatia maxilar importante, esfenoidal e frontal. E ele relata que ele tem uma sinusite, ele classifica como grave, mas que ele está sempre muito sintomático e teria aí até 10 episódios de sinusite no ano. Isso é uma coisa bem impressionante, né? E vou trazer mais alguns exames aqui. Aguenta um pouquinho, Fernandão, vou deixar eu falar. Então ele fez esse ecocardiograma inicialmente, né? Quando viu-se o trombo dele, foi iniciada a anticoagulação, e ele fez um ecocardiograma futuramente que esse trombo havia desaparecido. Então, a princípio, o resultado do tratamento que foi instituído. E a TC de tórax, que ele fez durante a internação, ela tinha opacidades em vidro fosco. Essa TC já foi 2 meses depois que estava internado, tá? Então, ele tinha opacidades em vidro fosco, com algumas áreas que tinham uma morfologia que parecia arredondada, né? E predominantemente periféricas, né? Distribuídas por todo o parênquima pulmonar. Então, essa informação também ela traz uma pitada de dúvida na gente. E agora? Né, com essas informações, será que a vasculite é mesmo de grande? Será que é de pequeno? Será que é de pequeno que a gente ainda não conseguiu diagnosticar? Mas ele teve Covid durante a internação, né, o danado do Covid. Mas eu queria que você comentasse esses 2 achados aí com relação à vasculite, por favor. Então, o quadro sinusoide, de seios, né, seios da sinusopatia dele, isso faz com que a gente tenha que lembrar de uma outra vasculite, que é uma vasculite ANCA associada, que seria o antigo Chorb-Strauss, mas cairia mais uma vez naquela coisa de uma apresentação rara de uma doença rara, que seria um acometimento não só de pequenos vasos, o que não é o mais comum, mas é uma doença que é uma vasculite, que pode acometer principalmente pulmão e dar muito pólipo nos seios nasais e pode dar uma sinusopatia grave com epistaxe, mas normalmente tem sintoma constitucional associado. Esse quadro pulmonar dele, o COVID, provavelmente, aí a gente sempre busca aqueles 4 grandes grupos de doenças na medicina para que possamos acertar o raciocínio diagnóstico. Então, em primeiro lugar, apresentação comum de doenças comuns. Em segundo lugar, apresentações incomuns de doenças comuns. Em terceiro, apresentações comuns de doenças raras. E, por último, apresentação rara de doença rara. Talvez nesse momento pandêmico não tenhamos nenhuma doença mais comum do que a Covid-19. Então, imaginar que essa alteração pulmonar dele não seja do que é mais comum, talvez nos leve para uma possibilidade maior de estarmos distantes do diagnóstico certo, né? Então, talvez ele tenha uma sinusopatia associada a uma vasculite, mas dada a monta do vaso que foi acometido e o fato de serem dois acometimentos arteriais num intervalo de tempo tão grande e com um trombo intracavitário associado no ecocardiograma, não fariam com que eu tivesse uma vasculite de pequenos vasos como a principal hipótese, mas acho que para discussão é sempre bom lembrar, até por conta dos achados, né? Seria uma vasculite que faria com que você provavelmente ou pediu ou já tinha pedido um ANCA, que é o que a gente usa para esse diagnóstico. Lembrando, nesse caso, pensando, seria o P-ANCA. Tá? Então, quando a gente pede o ANCA, mas o que viria positivo seria o P-ANCA, a fração P-ANCA. E a outra pergunta seria do COVID. Provavelmente a alteração pulmonar é uma alteração ainda residual, isso é uma coisa que demora. Em relação ao COVID, tem vários pacientes que ficam com uma síndrome pós, com uma fibrose pulmonar pós que perdura mais tempo. Então, imagino que isso seja disso. Em relação só à minha dúvida, a dor e a dificuldade da mandíbula, isso poderia ser justificado por algum achado do exame complementar dele? A princípio não.
A princípio não. A princípio o comprometimento dele era todo de carótida interna, né? E não teria nenhum comprometimento da carótida externa. Então eu não consegui encaixar direito essa dor mandibular que ele teve. Eu não consigo nem te dizer que isso foi uma claudicação de mandíbula, né? Eu até fui dar uma pesquisada, mas o que é claudicação de mandíbula? É difícil achar isso na literatura, inclusive, mas parece que eles classificam como a dificuldade de você protrair a mandíbula para frente, né? E você perceber que você está com uma perda de força do masséter. Mas é algo difícil, né? E a impressão que dá, pelo relato da literatura, é que é uma coisa mais arrastada, assim, a claudicação de mandíbula. Não é bem o que ele diz, né? Eu acho que ele referiu a mandíbula, me induziu a essa questão, mas talvez tenha sido algo relacionado à dor da carótida, da trombose da carótida, né? Eu imagino que possa ter sido isso, e talvez o trombo possa ter chegado até a oftálmica uma progressão ao longo de horas. Então, no primeiro dia ele teve dor, talvez deva ter trombosado aquela carótida toda, e depois ele acabou perdendo a visão no dia seguinte por uma progressão do trombo que estava formando. É uma coisa que eu imaginei. E aí eu trouxe mais alguns exames complementares aqui para a gente. A gente tem, então, uma investigação extensa, ele tem um FAN negativo, né, o FAN dele não veio positivo, e ele tem uma pesquisa para trombofilia também extensa. Teve uma pessoa que perguntou aqui no grupo se ele teria alguma adenopatia, não tinha nenhuma adenopatia palpável, nem cervical, nem axilar, nem inguinal, e nos exames de tórax, a princípio mediastino também estava tudo limpo, né? E o que veio de pesquisa de trombofilia? A gente veio, então, com a parte reumática, eu só tenho o FAN foi negativo. Com relação às sorologias, eu ainda não tenho essas informações. E ele tem um painel de trombofilia já até extenso. Ele teve, então, uma proteína S que foi normal, uma proteína C que foi baixa, mas eu não sei em que momento isso foi coletado. Ele chegou a usar Marevan, ele estava em uso de Marevan. Esse Marevan pode ter interferido nisso, eu não sei dizer, então acho que é um exame que deve ser repetido. Ele veio com anticoagulante lúpico ausente, mas aí até vale a gente comentar, ele pode estar ausente mesmo, principalmente nos momentos mais precoces na formação do trombo, né? Por conta de consumo com relação ao PTT. E ele tinha um anticardiolipina IgG negativo, mas um IgM positivo, mas em baixos títulos. Da mesma forma que o beta-2 também estava o IgG negativo e o IgM positivo em baixo título, um título de 14. Né? Ambos estavam 14 títulos. E para a gente considerar que isso seria positivo, os títulos deveriam ser elevados, deveriam ser títulos em torno de 40. Então, dá aquela vontade de a gente pensar que isso aí é SAF, a gente tem um anticorpo positivo, mas ainda não preenche aquele critério que a gente, no fundo, deseja, né? E ele tem um complemento normal, ele tem pesquisa de mutação do gene da protrombina negativo. Então, foram esses exames que a gente tem. Com relação à proteína C, há pouco tempo eu tive 2 pacientes com proteína S alterada, e na verdade era um problema do método. E a proteína C também ela é muito suscetível a alterações de método. Então, vários desses testes, eles tirando os testes genéticos, que obviamente a princípio não tem como a metodologia dar problema, os outros testes funcionais ou testes de atividade, a gente pode ter muito problema em fazer o diagnóstico por conta de falha da realização do método mesmo diagnóstico. Quer fazer algum comentário aí, Fernandão, com relação a esses últimos exames? Então, eu acho que assim, a gente está num momento que, para as trombofilias, sempre no momento do evento, a tendência é que seja um pouquinho mais difícil dar o diagnóstico, a gente acaba anticoagulando e repetindo, entre aspas, esse painel de trombofilia cerca de 6 meses depois. Esse é um paciente que tem 2 eventos arteriais graves, é muito difícil pensar em não mantê-lo com anticoagulação permanente a partir de agora. E aí, assim, pensando no diagnóstico mais provável, a gente tem que lembrar que a gente vai cair sempre numa apresentação provavelmente mais comum de uma doença incomum, que de todas é a mais provável.
porque ele tem uma IgM positiva apesar de baixos títulos ainda, possivelmente a gente repetindo isso daqui a um tempo deve aumentar, já que estava consumindo pelo evento trombótico. Ele tem dos tipos, né, só para falar um pouco da principal hipótese diagnóstica, que eu acho que disso a gente não vai fugir e vai concordar que é a principal, que é a síndrome de anticorpo antifosfolipídio. 50% são ela pura, 50% associada a doenças sistêmicas. Principal delas, que mais lembramos, mais cai em prova, enfim, seria o lúpus. Ele não tem nada para uma associação com doença sistêmica, seria uma SAF primária e provavelmente uma SAF soropositiva, né? E acho que assim, um evento arterial numa trombofilia fala muito a favor, como você falou anteriormente, da SAF. É muito incomum uma outra trombofilia cursar com eventos arteriais dessa forma num paciente jovem. Então a gente acaba tendo que lembrar da síndrome, e ele tem uma positividade, apesar de não fechar o critério do critério diagnóstico da recomendação, do guideline, acaba sendo um diagnóstico que me parece muito mais provável, né? Acho que seria isso. O que você acha? Não, eu concordo. Na verdade, eu só queria complementar que esse é um caso que ainda não está fechado. Eu trouxe porque eu enfrentei essa dúvida recentemente, né? Então, eu estava de frente com um paciente, a princípio com uma doença grave, né, fora do hospital, né, com uma suspeita entre uma vasculite e uma trombofilia, né? Ele já estava anticoagulado, e minha dúvida era, se isso daí for uma vasculite, qualquer que seja, se ele não tiver imunossuprimido por alguma razão, a doença vai progredir a despeito da anticoagulação. Então, naquele momento, eu optei por começar corticoide, né? Acho que é um pouco assustadora essa decisão, mas foi o que eu tomei na hora. E eu fiz corticoide para ele por conta dessa persistência da cefaleia e com medo de que ele perdesse logo em seguida a visão do olho contralateral, né? E ele começou corticoide e depois de uns 4 dias de corticoide ele me relatou que a visão piorou, né, no olho contralateral, né? Para deixar as coisas ainda mais difíceis. Ele fala que a visão ficou embaçada e que ele estava com dificuldade de enxergar uma distância acima de 6 metros. Então, acho que pode ter sido, né, efeito colateral do corticoide, principalmente algo relacionado à pressão intraocular ou dificuldade de acomodação, né? Mas o fato é que esse caso ainda não está fechado, a gente está devendo informações importantes com relação à sorologia, né? Então, a parte infecciosa, que é uma bola que se levantou muito bem, eu não duvido que seja, é bem possível que possa ser algo infeccioso e que ainda não foi contemplado pelo screening diagnóstico. Então, um grande grupo de doenças que, pelo menos para mim, não chegaram a esses resultados. Pode ser que ele já tenha testado, mas ele não tenha me trazido. E com relação às trombofilias, a investigação dele já está bem bacana. Acho que a gente deve repetir esses anticorpos futuramente, porque eu concordo contigo. Se eu pudesse apostar, né, nesse caso, eu acho que o diagnóstico vai ser SAF em algum momento. E eu concordo contigo, acho que tem que manter anticoagulado e pela possibilidade maior de ser SAF, na minha opinião, acho difícil anticoagulá-lo com algo que não seja o bom e velho Marevan. E se em algum momento a gente tiver uma janela de oportunidade para testar as outras coisas que são interferidas, os testes que sofrem interferência do uso do cumarínico, acho que a gente deve testar assim que puder. Mas eu trouxe o caso, apesar de estar aberto, ninguém fica chateado comigo, porque no final da história eu tipo Senhor dos Anéis, que ainda não chegou no fim, né, no primeiro filme, mas eu vou trazer essa resposta em algum momento. Eu gravo um videozinho para todo mundo para dar a resposta daquela live no caso sinistro que eu deixei sem saber o que é no final, porque realmente eu ainda não sei. Ainda não sei. E quem aí puder compartilhar com a gente também as hipóteses diagnósticas, qualquer hipótese aí é muito bem-vinda, e acho que a discussão foi muito produtiva, né? Acho que a galera interagiu legal, os diagnósticos diferenciais que foram trazidos foram muito pertinentes, né? E o JMC aí trouxe a possibilidade do BC. BC é sempre uma dor de cabeça para fazer diagnóstico, né, cara? Ele não tinha úlcera oral, então não ter úlcera oral deixa a BC com uma possibilidade muito incomum. Tem alguns autores até questionam a possibilidade em algum momento de ser BC. Se não tiver úlcera oral, não tem como ser BC, né?
Mas é como você falou, medicina tudo tem exceção. Então, realmente pode ter alguém que já viu um BC sem úlcera oral, mas é um diagnóstico difícil. E é isso, cara. Foi esse foi o Obrigado. desafio de Obrigado, hoje. pessoal. Até a próxima. Abraço, galera. Fico devendo aí, mas eu vou trazer a Tchau. resposta. Tchau, tchau.